crianças. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Alguém poderia trazer uma água para mim, por favor? Gênesis capítulo 6. Nós estamos na série O Teatro de Deus. E hoje pela manhã eu compartilhei com a igreja que eu estou pretendendo transformar essa série numa temporada. Primeira temporada, segunda temporada, e vamos tentar caminhar em vários livros da Bíblia. Ore por isso. Primeira temporada, então, será no livro de Gênesis. Vamos pregar alguns textos, algumas pregações em Gênesis. Caminhar depois pelo Êxodo, entrar na terra prometida com Josué, passar uns dias com Juízes, um pouquinho conhecer o período dos reis e ir direto para o nascimento do Rei dos Reis. Sua vida, sua morte, ressurreição e fechar em Apocalipse. É um grande desafio, mas eu conto com o coração de vocês. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isto lhe pesou o coração, ou no coração. Vamos orar? Deus, assim como o Senhor viu lá no passado, o Senhor continua vendo hoje. Assim como o Senhor viu lá na criação que tudo era muito bom, o Senhor continua vendo, contemplando cada ser humano. Nada passa batido aos teus olhos. Isso nos faz tremer e temer diante de ti. Mas ao mesmo tempo também traz um consolo muito grande, porque todas as lutas que nós enfrentamos aqui, todas as dores, todas as lágrimas que derramamos aqui, elas estão diante dos teus olhos. E a tua palavra diz claramente para nós que um dia o Senhor irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E agora que abrimos esse texto bíblico, Deus, tão desafiador, nós carecemos de iluminação do teu Santo Espírito, da ação sobrenatural do teu Espírito, nos convencendo, produzindo conversão genuína, santificação, consolo. Derrama, Senhor, do teu Espírito e faça de mim apenas instrumento em tuas mãos para a edificação do teu povo. Coloque Cristo diante dos nossos olhos, o grande protagonista do teatro do Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o Redentor perfeito. Que o nosso coração, Deus, possa ser levado cativo nessa noite a toda a obediência de Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome dele e para ele. Amém. O rei Midas é um personagem da mitologia grega, apaixonado por ouro, que recebeu de Dionísio o poder de transformar tudo que ele tocasse em ouro. No princípio, aquilo foi muito legal, ele amou a ideia, tudo estava indo muito bem, até o momento da primeira refeição. Quando ele pegou um pedaço de pão, e o pão se transformou em ouro. Não conseguiu comer o ouro. Quando ele pegou o vinho para tomar, e o vinho tocou a sua língua, pronto, não conseguiu saborear o vinho. A sua filha amada veio para dar um abraço no rei Midas. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma estátua de ouro. O que ele mais desejava acabou trazendo o maior desgosto da sua vida. No episódio de hoje, nós veremos a degradação pecaminosa como resultado do capítulo 3 de Gênesis. A doutrina da depravação total está aqui, mas também da graça resgatadora também está aqui. No último domingo, eu tentei fazer uma aplicação do sermão sobre Caim e Abel. Caim, que não tinha fé e que era agora obrigado a viver nesse mundo como um andarilho, porque eu confesso para vocês que eu fiquei muito impactado com aquela passagem. Pois eram dois irmãos, filho da mesma mãe, do mesmo pai, mas totalmente diferente um do outro. Abel era do Senhor,
A Bíblia diz que Caim era do maligno. E Caim matou Abel. Nós temos ali fé e incredulidade. E no domingo passado, então, eu trabalhei uma aplicação desse sermão, onde nós somos chamados a não viver pela incredulidade, mas por fé e descansar no Senhor, porque o contrário disso é ansiedade e preocupação com o dia de amanhã. Nós, então, que cremos, nós somos chamados a confiar que todo sustento vem das mãos do nosso querido Deus. Não precisamos perder a noite, podemos dormir, porque o amanhã não nos pertence e o amanhã trará os seus cuidados, diz a Bíblia. Louvado seja Deus, que Deus não abortou a missão quando Caim matou Abel. A Bíblia diz claramente que Adão teve relação com Eva novamente. Olha o que o texto diz. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Não é que Adão não teve relação sexual até agora com Eva. O texto quer destacar para nós aqui, eu já falei para vocês que a narrativa ela é sintética, que ela quer ir ao ponto. É que agora nasce um filho com fé novamente. Um filho que tem as mesmas pegadas de Abel, que confia no Senhor. Diferente daquele que é descendente de Satanás. Esse aqui é descendente de Deus. Em contraste com os filhos de Caim, os descendentes de Sete invocam o Senhor, buscam o Senhor, são chamados de setitas. Eu falei para vocês na primeira mensagem de Gênesis que Gênesis é o livro dos princípios. Pela graça comum de Deus, capítulo 5, que é o capítulo que eu não vou pregar, depois você vai ler na sua casa, destaca aqui os filhos de Caim, o princípio, os primeiros agricultores, fazendeiros, músicos, serralheiros. Mas o capítulo de hoje registra algo bem intrigante. Especialista em Antigo Testamento, ele chega a dizer que é o capítulo mais difícil de Gênesis. E eu apresento para vocês o resumo da mensagem de hoje. Projeta, Ana Clara. O propósito da mensagem é encorajar o povo de Deus a perseverar com esperança, lembrando que, embora o Senhor julgue a impiedade, ele preserva por sua graça e misericórdia um remanescente para dar continuidade à história da redenção. Isso confronta o desânimo daqueles que têm dificuldade em perceber a atuação de Deus no tempo presente. Porque na cabeça de alguns parece que Deus não está agindo. Parece que Deus abandonou o seu povo, entregou o mundo. Eu estava na academia um dia desses e um amigo antigo veio falar comigo. E aí, Bruno, como você está? Eu falei, tudo bem, está tudo caminhando. E aí ele falou assim, rapaz, você não acha que Deus abandonou a gente, não? Parece que está tudo abandonado, cara. Eu falei, calma o coração, rapaz, não é por aí, não. Irmãos, Deus é paciente. E Ele sabe conduzir a história. Não se esqueçam que Deus não precisa da fraqueza dos nossos inimigos ou dos inimigos dele para ele vencer. O texto de hoje começa dizendo assim, projeta, Ana Clara. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Filhos de Deus e filhas do homem. Existem várias interpretações para isso. Alguns vão falar que esses filhos de Deus aqui são os reis. Mas na história da igreja, alguns interpretaram aqui também que eram anjos que sentiram atraídos por mulheres. Não ria, porque tem gente boa de verdade que acredita assim. A maioria dos antigos acreditam dessa maneira. É só você lembrar que um dia, no Gênesis capítulo 19, os homens quiseram ter relação sexual com os anjos. Os anjos tomavam forma humana. Lembra dessa passagem? E Ló, então, diz assim: pode ter relação sexual com as minhas filhas, poupem eles.
Mas alguns vão dizer também que aqui são anjos endemoniados, que se relacionaram com mulheres e nasceram, então, uma raça híbrida, os Nefilins. Mas eu sigo a interpretação mais natural do texto, junto com João Calvino, Lutero e Augusto Nicodemos. Eu acho que eu estou bem acompanhado. A interpretação mais natural do texto, irmãos, é que os filhos de Deus aqui são os que têm fé. Diferente dos filhos de Caim, são os setitas, filho de Sete, aqueles da linhagem de Sete, do descendente da mulher, que creem, que confiam na promessa de Deus. Eu já falei para vocês também que o Novo Testamento, ele ilumina o Velho Testamento. E na genealogia de Jesus Cristo, olha que legal na genealogia de Jesus Cristo, registrado por Lucas. Projeta, né, Clara? Filho de Cainã, aqui é a genealogia de Jesus Cristo, já no finalzinho. Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos. Agora, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Esses são os filhos de Deus, a geração daqueles que creem no Senhor. Mas quem são os filhos dos homens? Filhos dos homens aqui são aqueles que não têm fé. A linhagem da serpente é o que é a leitura natural desde o capítulo 3 que eu tenho feito com vocês. Duas linhagens surgem quando Deus diz: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas sabe o que aconteceu aqui nesse período da história? Quando a humanidade se multiplicou, eles se relacionaram, se casaram. Aquilo que é chamado de casamento misto. Mas nós encontramos aqui a mesma dinâmica do pecado lá no jardim, que continua até hoje. Os filhos de Deus viram que os filhos dos homens, as mulheres eram bonitas. E como funciona a dinâmica do pecado? É sempre a mesma. Viu, desejou, tomou, pecou. É assim que funciona. Viu, desejou, é meu, pecou. Mas por que, irmãos, que o texto diz assim? Elas são bonitas. Por que o Espírito Santo registra isso para nós? Tem necessidade de falar que as filhas dos homens são bonitas? Eu nunca me esqueço de uma passagem que está lá em Números, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E a resposta de Balaão foi: olha, contra Israel não vale encantamento. Macumba não pega no povo de Deus. Amém, gente? Você acredita nisso? Contra Israel não vale encantamento, mas tem um problema. O povo de Deus cai em tentação. Sabe qual foi o conselho? Coloca a mulherada para misturar no meio deles, para vocês vão ver o que vai acontecer. E o povo de Deus então caiu. E Satanás sabe disso. Querida igreja, pecado não é só na hora sexual, não, gente. Eu já falei para vocês em outro momento das barras, a barra da saia, o conhaque São João da Barra, a barra de ouro e a barra de chocolate. Projeta, Ana Clara. A mesma dinâmica aparece repetidamente nas Escrituras. Eva viu o fruto, Acã viu a capa babilônica e o ouro. Davi viu Batseba. Em todos esses casos, a cobiça concebida deu à luz ao pecado. Agora vejam, irmãos, como Deus lidou com essa mistura. Como Deus reagiu a isso. Verso 3: então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor, ou seja, o que acontece aqui no versículo 3 é resultado daquilo que aconteceu no verso 1 e 2. Mas o que significa o meu espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo? Não agirá mais. É a segunda vez que Moisés menciona o Espírito com E maiúsculo em Gênesis. A primeira vez diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre as águas. O meu Espírito não agirá para sempre do ser humano. Essa ação do Espírito Santo aqui acontecia por meio da pregação dos setitas, da linhagem separada. Do Enos, que organizou o culto a Deus, que era um pregador. Através deles,
Deus vinha advertindo, agindo na humanidade antediluviana. Antediluviana significa antes do dilúvio, porque nós estamos aqui antes do dilúvio. Isso aqui é importantíssimo você entender os eventos da história da redenção. Depois de Gênesis 3, o pecado se multiplicou e Deus vai mandar aqui um dilúvio, que é um juízo parcial sobre esse mundo. Um juízo que Deus está enviando. E a mensagem, então, ela foi pregada por Noé, por Enos, por aqueles filhos de Deus nesse período, Deus chamando o povo ao arrependimento. E os 120 anos aqui que ele diz, é um prazo até o dilúvio. Alguns teólogos vão usar esse texto para dizer que 120 anos é o período agora que o ser humano iria viver. Ele vivia 700 anos, muitos anos, agora Deus limitou a 120 anos. Mas se você ler depois do dilúvio, você tem gente vivendo mais de 500 anos. Você tem, por exemplo, Sem, que viveu 500 anos, Arfaxade viveu 403 anos. 120 anos aqui, então, corresponde o prazo que Deus deu à humanidade até o juízo, até o dilúvio. São 120 anos que vocês têm. Mas como entender essa passagem? Ela é difícil de interpretar. Uma das regras, ou a regra de ouro da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Pedro, vai lá para o Novo Testamento comigo agora aí, 1 Pedro capítulo 3. O Novo Testamento nos ajuda a entender o que eu estou dizendo para vocês. Pedro se refere a Noé como um pregador, e ele era o pregador da justiça. Gênesis capítulo 3. Perdão, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 3. Com Gênesis 6 na cabeça, vamos ler 1 Pedro capítulo 3. Vou ler com calma para vocês. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Quando Deus aguardava com paciência, em qual época da história? Os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Essa passagem de Pedro também não é fácil, mas eu penso que a melhor interpretação é essa aqui. Através de Noé, que era pregador da justiça, Cristo, pelo Espírito Santo, ministrou às pessoas antediluvianas. Todos os dias Noé pregava, anunciando Cristo, anunciando a necessidade de arrependimento. E Noé foi esse pregador durante 120 anos, onde o Espírito falava de Cristo através de Noé. Os desobedientes. Por mais de um século, eles ouviram a pregação da palavra de Deus e mesmo assim rejeitaram, como muitos rejeitam até hoje. Eu fico imaginando a população daquela época, como eles não achavam Noé tolo. Cara maluco, gente. Construir uma embarcação dessa, longe do rio, longe do mar. Que projeto é esse? Como até hoje, algumas pessoas olham para a gente pregando o evangelho e falam assim: esse povo é muito tolo mesmo, gente. Acredita numa história escrita na Bíblia. Que isso. Portanto, Cristo estava em Noé, falando através de Noé, pelo Espírito, chamando aquela geração ao arrependimento. Mas mesmo assim, 8 pessoas foram salvas através da arca. Noé, a esposa, 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Agora preste atenção no texto, olha para o texto aí, senão você vai bagunçar a sua cabeça. Verso 4. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Moisés registra no verso 4 o surgimento dos nefilins, gigantes. Se você prestou atenção no texto, eles já existiam. O texto não diz que é o resultado do relacionamento de anjos com o ser humano. Eles já existiam,
Está claro aqui, ó, naquele tempo havia gigantes. Ou seja, antes da mistura das linhagens, esses gigantes já existiam. E também depois. Portanto, eles não podem ser fruto do cruzamento entre homens e anjos, uma vez que eles existiam antes. O texto afirma que os gigantes viviam na terra na mesma época que os filhos de Deus e os filhos dos homens se relacionaram. O que acontece a partir desse momento é que o número e o poder desses gigantes aumentou depois das misturas dessa linhagem. Mas quem eram esses gigantes que a Bíblia diz? Na NBA você tem uns camaradas lá de 2,30 m. Que gigantes são esses? Qual é a função que eles desempenhavam? A raiz da palavra é Nephilim, pode ser traduzido por aqueles caídos ou aqueles que fazem cair. O termo é incerto. Tanto pode significar uma raça de homens grandes, estatura, pessoas altas, como também homens de grande poder e valentia. O ponto que você não pode perder é que esses homens não queriam fazer outra coisa a não ser maldade. Eles eram maus. Satisfazer os seus desejos, praticar violência, não se voltavam para Deus em arrependimento, não escutavam a pregação de Noé. Então Deus decidiu enviar um juízo parcial sobre a terra. Projeta, Ana Clara. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Curiosamente, irmãos, um dia Deus, lá no teatro da criação, diz a Bíblia que ele viu que tudo era muito bom. Agora Deus viu que a maldade havia se multiplicado. E Deus viu não como um espectador desinteressado, mas como alguém ofendido, ferido diante do pecado do ser humano. E ele diz que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Não era acidental. O mal não era um acidente na vida, era uma agenda dessa geração. O pecado não surpreendia ninguém pela manhã, a pessoa dormia pensando no pecado. Era algo cultivado, arquitetado, regado. E Deus, como um pai amoroso, vê a insensatez e a teimosia de uma criança rebelde. E você fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E que às vezes já passou na cabeça de alguns pais. Para que eu tive filhos? Ou nunca passou? Ou você acha que não passou? Eu creio que sim, gente. Deus ficou triste, e isso lhe pesou o coração. Naara diz que Deus se arrependeu. Ele ficou indignado com a raça humana, do que aquilo que a raça humana havia se tornado. Hoje pela manhã, se você não veio, nós estudamos sobre esse arrependimento de Deus. É onde Deus usa uma linguagem humana para que nós possamos entender. É o balbuciar de Deus. Deus usando esse sentimento humano, antropopatismo é o nome disso, se você quiser anotar. Deus fica triste. Ele usando os sentimentos humanos para que nós possamos entender um pouquinho, para traduzir esse sentimento intraduzível, como se fosse um homem, a fim de que possamos arranhar a superfície. E arrependimento é o mais próximo desse sentimento que Deus sentiu. Mas você não pode sair daqui achando que Deus se arrepende, porque Deus não é como o homem que se arrepende, porque o arrependimento que a Bíblia exorta o ser humano, ele tem pelo menos 3 elementos: razão, emoção e vontade. Para você dizer que você está arrependido de verdade, você precisa ter, em primeiro lugar, sua mente iluminada pela verdade, convicção de verdade. Para você dizer que está arrependido de verdade, tem que mexer com a sua emoção também. A verdade que toca a mente mexe com o coração. A tristeza pelo pecado. E por último, ela tem que mexer com a vontade, o abandono, a mudança de comportamento. Nesse sentido, Deus não se arrepende, porque Deus não peca. Então não é arrependimento. Isso pesou o coração de Deus. E a primeira vez aqui, irmãos, que coração é mencionado na Bíblia, e ele é mencionado numa situação de depravação.
O coração humano foi tremendamente afetado. Significa que, como o rei Midas, tudo que nós tocamos tem potencial para estragar. Esse coração que é teimoso, que é pecaminoso, que a Bíblia diz que é enganoso, desesperadamente corrupto. Mais uma vez, Deus quer deixar claro já no início, porque Gênesis é o livro do início, que o grande problema da raça humana é muito mais profundo do que os problemas ideológicos e partidários. Essas questões ideológicas e partidárias revelam mais o nosso coração, que é capaz de fazer de tudo um ídolo, de estragar tudo. Onde Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que Deus está nos ensinando aqui é tão profundo que Jesus Cristo, quando pisou entre nós, ele disse que o único jeito para a raça humana é nascer de novo. O ser humano não precisa de uma melhorada, de um coach, apenas de direção. Ele olha para um homem mais religioso que existia e diz assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E o que significa novo nascimento? A troca do coração. O coração de pedra por um coração de carne. Não tem outra solução. Queridos, o coração foi tão afetado pelo pecado que sequer nós, seres humanos, sabemos lidar com as bênçãos de Deus, com as dádivas de Deus. É terrível isso. Projeta, né, Clara? A criança inteligente provoca a criança desprovida de inteligência. Os mais favorecidos pela beleza zombam dos menos favorecidos. Algo está errado dentro de nós que não conseguimos nem lidar com as dádivas de maneira adequada. O pecado nos deixou corruptos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente. E por provocar a ira de Deus vem a sentença. Verso 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Aqui uma palavra muito forte. Farei desaparecer, apagar, exterminar. Igreja querida, presta atenção numa coisa. Deus é amor. Nós amamos saber que Deus é amor. Deus é bom e nós amamos saber que Deus é bom. Deus é misericordioso, mas Deus também é santo e é justo. E a medida da iniquidade subiu de tal maneira que Deus diz: chega, parou, vou exterminar. Então significa que Deus, então, abortou a missão, frustrou os planos do Senhor, o projeto de Deus deu errado? Não, queridos, Deus está mostrando para nós que a sua natureza santa não suporta o pecado. Deus estava genuinamente indignado com o que estava acontecendo. E se você não entender isso, você não vai entender o caráter de Deus. E se você não entender o caráter de Deus, você não vai entender a cruz. A cruz de Jesus Cristo significa que Deus nos ama e nos ama muito. A cruz de Cristo significa que Deus é misericordioso e muito misericordioso. Mas a cruz de Cristo não diz apenas que Deus é amor. A cruz de Cristo diz que Deus é irado contra o pecado. Que Deus é santo. E que não joga para debaixo do tapete o nosso pecado. E para nos salvar, alguém tem que pagar o preço dos nossos erros. Porque ele foi ofendido. E o pecado tem que ser julgado, condenado, penalizado. Mas louvado seja Deus, irmãos, pelo verso 8 a 10. Projeta, Ana Clara. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé.
Esse porém aqui introduz um raio de esperança. Fala da certeza de que Deus não desistiu do seu propósito. Nunca se esqueça, nós estamos lidando com a história da redenção. E na história da redenção existe um triunfo final. E no teatro de Deus, mais um filho da promessa entra em cena, o famoso Noé. O Noé, da arca de Noé. Porém, do verso 8, também distingue Noé do restante da humanidade, inclusive dos próprios setitas, filhos de Sete, que já haviam se corrompido. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Preste atenção, não respira agora, que eu vou parar de não pisque para não respira. A causa não estava em Noé. Senão você vai sair daqui exaltando Noé. O próprio texto diz com muita clareza: ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa palavra hebraica aqui significa que Deus lhe fora favorável. E é assim que um hebreu costumava falar: se eu achar graça aos olhos do Senhor. Graça é sempre favor para aqueles que não merecem. Sabe o que significa? E para nós presbiterianos isso é rico. Não era um eleito de Deus. No meio de uma humanidade caída, havia ali um eleito do Senhor que foi resgatado pela graça para um novo recomeço. E Deus lhe concedeu fé nas promessas. O Espírito Santo agia na vida de Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus antes de ser considerado justo. Existe uma sequência lógica aí. Bruce Waltke, que é um especialista no Antigo Testamento, uma autoridade, olha o que ele diz. O narrador deixa o seu auditório compreender que a retidão de Noé não é propriamente sua, mas um dom da graça de Deus. A graça que gera a fé salvadora. Deus considerou Noé justo em consequência dessa graça. É a mesma graça que nos faz crer e obedecer. Mas não significa, irmãos, que esse Noé, que é chamado aqui de justo, e segue ali falando sobre ele, que ele era perfeito. Depois do dilúvio, nós vamos ver Noé cometendo seus erros. No teatro de Deus, a graça continua operando, apesar das nossas falhas, porque um dia vai nascer o descendente perfeito. Por isso, continue lendo. Não pare de ler. Esse livro de Gênesis é fascinante. Aplicações para nós. Será que o diabo venceu, gente? O pecado frustrou os planos do Senhor. Deus é um Deus de novos começos. Eu olho para essa mesa e fico sempre encantado. Essa mesa é um milagre. 2000 anos de história já se passaram. E segundo o pastor Sproul, não tem um segundo que as pessoas não fiquem em volta dessa mesa, celebrando o sacrifício de Cristo. Um novo começo. Saber que Deus faz novos começos enche o meu coração de esperança. Porém, no juízo final não haverá misericórdia. Até lá, até o dia do juízo, que nós estamos vivendo é um período impregnado pela graça redentora. Nós somos um vaso, gente, que o pecado estragou. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós podemos experimentar redenção. Deus já ilustrou isso através de um oleiro. Um oleiro que estava trabalhando em um vaso e o vaso se desmanchou. Mas se desmanchou nas mãos do oleiro. E o que esse oleiro fez? Não descartou o material, mas pegou daquele mesmo vaso, daquele mesmo barro e fez um vaso novo. Jesus Cristo é o oleiro de mãos furadas. Ele é o Filho de Deus que veio trazer um novo começo. Não é através de Noé. Noé foi sim um descendente da mulher, mas através de Cristo que nos salva. Deixa eu falar algo importantíssimo para você. Não importa o seu presente, não importa o seu passado. Se arrependa e peça para Cristo fazer de você um vaso novo. Agora não pisque. Projeta na clara. Se o nosso Criador não nos redimir em Cristo, Ele será o nosso juiz e o nosso destruidor. Segunda aplicação.
Todas as vezes que cremos que o mal que está fora de nós é maior do que o mal que habita em nós, negligenciamos nossa necessidade de resgate diário da graça. Se você acha que o grande problema é externo, você então acha que não precisa mais do Evangelho. Você já entendeu a diferença do coração de carne para o coração de pedra? Quando a Bíblia diz que colocará em nós um coração de carne, carne significa um coração moldável, um coração que pode ser amassado, ser remodelado. Veja, mesmo alguém convertido, mesmo alguém que já experimentou esse coração de carne, precisa das mesmas verdades do Evangelho. Depois do dilúvio, o nosso querido Noé, que foi um tipo de Cristo, pecou. Porque ele também é inacabado, é o que eu sempre falo com vocês aqui. Projeto. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Essa questão da nudez aqui é dificílima, mas eu não vou tocar nela. O que quero mostrar para vocês é que esse Noé, que foi salvo através do dilúvio, pecou contra Deus. É assim. Nós somos do mesmo material, mas ainda pecamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Preste atenção, nós precisamos do Evangelho todos os dias. Essa mensagem que diz que nós não prestamos, mas que existe uma graça maravilhosa revelada em Cristo, que em Cristo existe perdão. Confesse, suplique a um Deus misericordioso bom. Terceira aplicação, que sejamos bons ouvintes da palavra de Deus. Deus usou Noé e usou tantos pregadores para abençoar o povo de Deus. Alguém disse que quando Deus quer abençoar um povo, Ele levanta bons pregadores, pessoas que nos ensinam a palavra de Deus com seriedade, o Evangelho com clareza. E hoje nós temos acesso a muita coisa boa. Você não depende só da minha pregação todo domingo. Você pode fazer uma caminhada e ouvir os melhores pregadores que nós temos. E sejamos bons ouvintes, sedentos. Aproveitar bem, porque isso é bênção de Deus. Deus nos fortalecendo. Aquele povo não morreu sem ouvir as verdades, eles ouviram. Por último, irmãos, a Bíblia usa uma expressão forte sobre o sentimento de Deus em relação ao pecado. É o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus. E algumas gotas desse cálice já foram derramadas nessa terra. Aqui no dilúvio, em Sodoma, no Egito. Hoje nós teremos o privilégio de participar da ceia do Senhor, da mesa. Diz a Bíblia que Jesus segurou o cálice, levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Projeta Ana Clara. Houve uma troca de cálices. O cálice que era merecidamente nosso, Jesus bebeu. Na ceia nós bebemos o cálice que Cristo nos estende, o cálice de amor. Ele tomou o veneno para que pudéssemos receber remédio. É por isso que Jesus diz assim: façam isso em memória de mim. Faz sentido para você quando Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa mesa aqui, ela nos ensina sobre amor, paz, justiça e santidade. Mas ela nos ensina também sobre juízo. Juízo também. Deus julgou e condenou os nossos pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. O corpo de Cristo foi moído, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, o seu sangue foi vertido,
Por isso, igreja, participemos desse momento com alegria. O juízo de Deus foi aplicado sobre Cristo. O que você, o que eu, o que nós merecemos, Cristo sofreu para que pudéssemos participar dessa mesa com alegria no coração, com gratidão no coração. Se você já entendeu o Evangelho, se você já compreendeu a obra de Cristo, mas ainda não é membro dessa igreja, o que falta para você? Para você poder participar dessa mesa, para você fazer parte dessa família maior, chamar uns aos outros de irmãos. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você deseja se tornar membro da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, por favor, me procure. Eu terei a alegria de ensinar você, fazer com você um discipulado e te ajudar naquilo que for preciso. Participemos com alegria. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque em Cristo nós temos redenção, sabedoria, perdão dos nossos pecados. Nos ajude, Deus, a descansar nessa obra gloriosa. Nos ajude a desconfiar do nosso próprio coração. Nós ainda carecemos de ouvir sempre o teu Evangelho. Nos ajude a olhar para essa mesa e participar dela com alegria, com satisfação, com gozo na alma. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu, Deus, o Evangelho genuíno, a tua palavra diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. O Evangelho foi anunciado. Tu és poderoso para regenerar, produzir o novo nascimento. Tu és todo poderoso. Opera, Deus, de maneira ordinária e extraordinária. Fortalece o teu povo. Que esse momento de participarmos da mesa do Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos, cheios do Espírito Santo. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Gostaria de chamar os presbíteros para me ajudar. Por favor. Presbítero Paulinho, presbítero Marcos, presbítero Celinho, presbítero Dino, presbítero Marcos também. Nós temos 2 Marcos. Houve um momento na história da redenção, próximo à morte, o sacrifício do Cordeiro, onde Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, daquele discurso emocionante, onde ele consola e ao mesmo tempo ele diz como seriam os dias dos discípulos. Se me amaram, vão amar vocês, mas se me odiaram, vão odiar vocês. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nesse mundo tereis aflições. Jesus nunca nos enganou. Houve um momento em que ele estava à mesa com os 12. Judas também estava ali. E eu imagino aquela cena porque Jesus disse: um de vocês vai me trair. Um burburinho começou no colégio apostólico. Acaso sou eu, Senhor? Foi o que Judas disse. E aí Jesus disse: você que está dizendo. Satanás entra em Judas e ele vai vender Jesus. E aí ele começa aquele momento só com aqueles que são discípulos de verdade. Que momento especial. Que momento tão especial do Mestre, do Senhor, consolando. E chega o momento que ele pega o cálice e diz: olha, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele pega o pão e parte: esse é meu corpo que é derramado por vós.
O corpo de Cristo significa, o pão significa o corpo de Cristo que foi moído. O cálice significa o sangue que foi derramado, onde a Bíblia diz claramente para nós que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Crianças, vocês perguntem os pais de vocês o que significa a ceia, porque eles estão aprendendo todo mês. E não tem maneira melhor de explicar o evangelho do que a ceia visível, o evangelho visível aqui. Essa mesa significa perdão, reconciliação. E onde nós temos privilégio de relembrar, trazer à memória todo mês o que o Senhor... É por isso que eu digo para vocês sempre, nós precisamos do evangelho sempre. Sempre. Nós vamos orar consagrando os elementos, e eu queria que você orasse também por você. Ore comigo, peça a Deus agora para te fortalecer espiritualmente, porque nós presbiterianos, nós não acreditamos apenas em algo memorável. Nós cremos que somos fortalecidos espiritualmente através da participação desses elementos. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por tua justiça, graça e misericórdia. Louvado seja o teu Filho, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho descendente da mulher, aquele que nunca pecou, aquele que viveu em retidão, mas se fez pecado em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, sofrendo as consequências do nosso pecado. Que essa verdade gloriosa do teu evangelho possa penetrar no mais profundo do nosso ser e produzindo santidade, gratidão, louvor ao teu nome. Que nos momentos de tentações profundas, Deus, o Senhor traga à nossa memória essa mesa. O que significa essa mesa? E constrangidos por essa mensagem, nós possamos fugir da aparência do mal. Que o nosso coração possa ser calibrado, transformado. Os amores possam ser ordenados. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Você que vai participar, se coloque de pé. Participe com alegria. Você vai receber dos presbíteros e vai comer o pão. Participe com alegria. Ele não tinha qualquer beleza com majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se enviou em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu
um silêncio do Pai naquela cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. E esse desamparo aqui agora? Nenhuma palavra. Naquele momento ele estava sendo desamparado para nos amparar, para nos abraçar. Alguém deixou de receber? Participe com alegria. 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 Por semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, da aliança do meu sangue. Todo o sistema sacrificial do templo, onde cordeiros eram oferecidos, o bode expiatório, um cheiro de sangue pesado, ele parou de existir no momento em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Da mesma maneira, você vai se colocar de pé e participar com alegria do cálice. Quando você olhar para esse cálice, que é o uso comum mesmo, não é sangue, não é transformado em sangue, mas aponta, simboliza o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Lembre-se que Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Podem servir. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A Bíblia diz: maldito o que for pendurado no madeiro. Você consegue imaginar Deus pendurado no madeiro? Sua mente consegue alcançar segunda pessoa da Trindade, Deus Filho? Ele que criou todas as árvores, todo o ferro, criou o ser humano sem entregar a raiva do homem para prendê-lo e pendurá-lo numa cruz.
Somente cordas de amor foram que seguraram Jesus naquela cruz. Por isso que quando Pedro pegou a espada, Jesus falou assim: precisa. Eu não preciso de que ninguém me defenda. Eu não preciso de defensores. Eu me entrego. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a espontaneamente a dou. Foi uma entrega. É por isso que Jesus não é um mártir. Ele se entregou. Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E um novo começo foi inaugurado. A criação não será abandonada, descartada. Nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu quero terminar esse momento com a leitura de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 22. Nós vamos terminar com os últimos versículos da Bíblia, terminando essa ceia. Projeta para mim, Ana Clara. Apocalipse capítulo 22, verso 20 e 22 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus esteja com todos. Amém. Vai dar tudo certo, gente. Eu já li os últimos versículos da Bíblia. Nessa expectativa vai dar tudo certo. Nós vamos caminhar nesse mundo sem saber o que vai acontecer amanhã. Não temos garantia de nada amanhã. Não sei se o meu coração vai ser resolvido o problema. Quando eu digo que vai dar tudo certo, é nessa expectativa. Ele vem e acaba com tudo. Todo sofrimento, toda dor. Não haverá mais maldição. E viveremos pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Se vocês pudessem colocar de pé. Vamos falar com Deus. Alguém do louvor, por favor, ore por mim. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque a nossa esperança é certa. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela palavra que ouvimos, pela instrumentalidade do Teu servo, o nosso pastor. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos amou e não há mérito em nós. Sim, Deus. Mas somente a Tua graça, que veio a este mundo em forma de Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome porque nesta noite podemos celebrar que a morte não é um fim. Sim. Mas é o começo de uma nova vida para todo aquele que crê e confessa Jesus como seu suficiente Salvador. Sim. Louvamos e adoramos ao Senhor hoje e eternamente, até que Tu voltes para buscar o Teu povo, e juntos adoraremos e cantaremos. E enquanto o Senhor não vem, clamamos que a Tua graça seja renovada. Amém, Jesus. A cada manhã, e que juntos possamos cantar e andar em Teus caminhos. Vem, Jesus. Sim. Ora vem, Senhor Jesus. Sim. É a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém. Recebam a bênção, povo de Deus. Que a graça maravilhosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Redentor, que o amor desse Deus, demonstrado de maneira máxima na cruz do Calvário,
Que as doces consolações do Espírito, o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos, o Espírito que nos consola nesse mundo caído, o Espírito que produz o fruto, repousem sobre nós, repouse sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus.